Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que vamos fazer. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, eu sou o professor Anderson Ramos dos Santos. Deixa eu me sentar que eu já estou ficando um pouquinho velho. Eu sou o professor Anderson Ramos dos Santos. Estou vindo de Ferraz de Vasconcelos, lugar onde eu trabalho há mais de 20 anos. Sou pedagogo há 22 anos, professor há 24 anos e alguns meses, né? E católico desde que nasci. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação, mas a educação não do formato que nós temos hoje. Porque quando a gente olha o que nós temos hoje, a gente vê que não é uma educação, é uma deseducação planejada. Como diria o pai do Sr. Fius, é um projeto de deseducação nacional, e não de educação nacional, que não começa, propriamente dito, nos governos petistas, nos governos PMDBistas ou PSDBistas, nem na ditadura militar, tampouco antes da ditadura militar. Na própria concepção da educação no mundo a partir do início da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela é por si só uma forma, o começo da derrocada da educação verdadeira. Quando a gente olha no Brasil, vamos falar do Brasil para a gente poder entender o mundo, a gente vai falar um pouquinho do primeiro Brasil aí, antes de eu entrar aqui no tema que está na luz. O Brasil, ele tem no seu histórico de educação, lá desde o seu descobrimento até a criação da escola pública em 1937, lá dentro do Estado Novo, por Getúlio Vargas, ele tem dentro da sua coisa a educação familiar, especialmente católica. Então nós vemos famílias católicas numerosas antes de 1937 e um pouco depois também, famílias com 10, 15 filhos, que é o caso da família do meu pai, meu avô chegou a ter 16 filhos com a minha avó e mais 8 com a primeira esposa dele, certo? Ele era casado em segundas núpcias com a minha avó. Temos também a minha avó materna também, que teve 6 filhos. Enfim, uma educação que era voltada para a família. Então a família educava os seus próximos. E eu peguei um pouco dessa educação, embora eu nasci nos anos 80, nasci em 1980, no dia 29 de novembro, tá certo? Eu aceito presentes para vocês me mandar. Viu, né? Fazer lá meus 42 anos, há 42 anos atrás, quando eu nascia, já não era aquela educação que nós tínhamos. Já era uma educação já manchada pelo socialismo, pelo comunismo. Eu lembro muito bem da minha avó dizendo, quando eu estava lá com os meus 10, 15 anos, que o Brasil mudou a partir do momento em que o comunismo chegou no Brasil. Então ela fala muito especificamente da década de 40, que é quando começa a mudar os costumes dentro do Brasil. E juntamente com o rádio, com essas grandes movimentações de massas. E a educação, por incrível que pareça, ela não foi a primeira a ser mudada. Ela foi uma das últimas, graças à aculturação que veio antes da própria mudança em si. Então eu mudo, primeiramente, o que eu devo mudar? O que eu coloquei aqui, ó. Mudar a forma de falar. Eu mudo a forma de falar, logo eu mudo a forma com que você pensa. Então qual que é a principal jogada das pessoas que tentam subverter uma sociedade? Eu mudo a forma com que você fala. Então eu não vou falar mais dessa forma. Eu não vou mais falar, por exemplo, vamos fazer uma comemoração de Dia das Mães, uma comemoração de Dia dos Pais. Não, é dia de quem cuida de mim. Então eu começo a enculturar conceitos dessas pessoas que estão ali,
Conceitos que podem às vezes ser positivos e podem ser às vezes muito negativos. Por exemplo, até 1920 não se tinha o Dia do Índio, não se existia Dia do Índio. O Dia do Índio foi colocado a partir dos anos 20. Foi algo ruim? Não. Foi algo bom? Sim. Então, a aculturação, ela existe, ela é boa. Porém, quando ela é bem utilizada, quando ela é mal utilizada, aliás, tudo que é mal utilizado vai acabar fazendo mal. E é isso que aconteceu dentro da nossa pobre educação no Brasil e do mundo também. Foi se aculturando muitas coisas. Então, eu começo a mudar a forma de falar. Então, eu começo a trocar, por exemplo, em vez de eu na escola, eu falar corretamente, falar o jargão realmente que se deve falar numa escola, que se deve conversar com outras pessoas, eu começo a falar coisas que não tem nada a ver, expressões que não são do ambiente propriamente dito. E eu começo a modificar na cabeça das pessoas que estão ali, os professores, os diretores, os alunos, começam a colocar esses conceitos e preconceitos errôneos, de pouquinho, não é nunca baixado como se fosse uma ditadura. Então, o pensamento é a maior forma de eu começar a mudar a educação. Então, eu começo por isso. E quem foi o principal difusor? Eu acho muito bonita essa palavra, difusor. Quem foi o principal difusor disso? O rádio. O rádio, ele começou a difundir uma nova forma de pensar. E essa nova forma de pensar, muitas vezes elas vinham travestidas de pensamentos bonitos, pensamentos belos, a cultura, a arte, etc. Mas atrás dessa capa bela existia algo terrível e tenebroso. É como diz aquele ditado: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Exatamente isso daí. Então você via lá as grandes cantoras do rádio, a revista do rádio que trazia o rei e a rainha do rádio, as músicas, tudo por trás do rádio. E aí você via aquele por trás maquiado, né? Não por trás, não tão por trás assim. Você via aquela coisa, olha, o glamour, aquilo outro, etc. E quando você realmente ia ver como era o dia a dia dessas pessoas, a forma, você via o quanto de coisas erradas essas pessoas tinham. E aí você percebeu o quê? Que muitas pessoas que eram fãs, que conheciam a vida, etc., não tinha um saber disso propriamente e começava a imitar e a promover aquilo ali que estava acontecendo. Então eu mudei a forma de falar, estou mudando a forma de pensar das pessoas. Errado, por exemplo, uma família numerosa, muita gente, vai acabar os alimentos. A terra não é capaz de produzir com tudo isso. Temos isso daqui, temos aquilo outro, etc. E aqueles ditados que minha avó falava, que por exemplo, que aonde se come um come dois, só com mais água no feijão, essas coisas, foi se deixando de lado para pensar no comodismo e no conforto. Mas uma família com 2 filhos é mais confortável do que com um casamento em que eu não preciso morar numa casa bem ornamentada, numa casa bem organizada, é mais fácil de manter porque é mais simples, não preciso ter tanto trabalho limpando, organizando. Então esses pensamentos foram sendo encurtidos na cabeça das pessoas. E isso foi o quê? Foi indo devagarzinho, até chegar aonde era para ele chegar, aonde dentro da educação, dentro das escolas. E eles chegam de formas avassaladoras. Bom, como eu coloquei aqui em cima, da educação que temos à educação que queremos, foi o tema da segunda semana de formação para a paz. Esse é um evento que eu fiz eu comecei a fazer no ano de 2020. O primeiro, que foi sobre doutrinação, que nós passamos a semana inteira conversando, pais, alguns pais, professores, etc., que me rendeu uma chamada de atenção pela minha escola, mas
Eu não fiz na escola, eu fiz no meu canal mesmo, então não teve, a chamada de atenção foi só verbal, não foi escrita. Mas também, se fosse escrita também, eu assinava com o maior prazer. Quando nós falamos de doutrinação, e essa segunda foi realmente falar de como está a educação no Brasil hoje, fazer um raio-x de como é a educação. E na primeira palestra, que foi a abertura, que foi com esse tema, eu falei sobre isso. O que a escola tem hoje de escola, de casa educadora? Tirando o quadro negro, que nem mais negro é verde agora, né? nem mais negro é verde, não tem mais nada. Porque quando nós vemos a escola, ela não ensina, ela não promove o aluno a estudar, ela chega lá e joga os conteúdos, interte o aluno, certo? Até de maneira ruim, porque o aluno quer ficar lá, né? Eu também não queria ficar sentado naquela cadeira dura por 4 horas e meia, né? E comer uma merenda horrorosa, de vez em quando, porque até que a merenda da minha escola é gostosa, né? Isso eu tenho que dizer que é gostoso, mas bastante fruta tem lá, mas não é a maioria das escolas, a gente sabe, e muitas vezes a gente sabe também essa criança que está indo lá, ela só está indo lá para comer. Então essa visão que a gente vê da escola como casa educadora, não existe mais na realidade. Lá é somente eu jogo conteúdos, e ainda conteúdos que não tem uma ordem lógica, etc. O aluno, ele não é estimulado a estudar. Como assim? Ele chega lá, o professor coloca lá a matéria na lousa, ele copia, vira a folha do caderno, copia de novo, vira a folha do caderno, fica só isso. Aí você fala, amanhã é prova, lê aí o caderno, estuda, tá. Chega no dia da prova, o aluno faz a prova, aquele desastre, né, monumental. Você estudou? Estudei. Mas o que você fez para estudar? Eu peguei, abri o caderno, li uma vez, 2 vezes e pronto. Ele pensa que estudar é só ler, mas não é isso. A escola não ensina o aluno a estudar. Mas a mãe não ajuda em casa, o pai não ajuda em casa. Pera lá. O pai e a mãe não ajudam em casa, mas você já pensou como é que é esse pai? Como é que é essa mãe? Você já pensou? Será que eles sabem estudar também? Porque se forem da mesma época que eu, não sabem, não aprenderam. Eu aprendi em casa, porque minha avó me ajudava, minha avó me ensinou, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, meu tio também me ensinou, que vivia comigo, me ensinaram como estudar em casa. Tanto que eu não gostava nem de ir para a escola, né? Olha só onde eu fui parar, né? Eu não gostava de ir para a escola e virei professor. Impressionante, né? Mas então, como eu estava dizendo para vocês, tudo isso é ocasionado ali, ó. Mudei a maneira de pensar, já cheguei dentro da escola. E essa construção, lá por volta dos anos 60, com a 4.024/61, que é a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, criada no governo do saudoso, que não deixou muitas lembranças boas, e não deixou muitas lembranças, aliás, nenhuma lembrança boa, o senhor Juscelino Kubitschek, e assinada e promulgada pelo presidente Jânio Quadros. Essa lei, João Goulart, essa lei, ela vai nos trazer uma série de reflexões que nos põe num ponto assim, crucial de mudança ali. A mudança do paradigma de para que serve uma escola. E quando a gente fala para que serve uma escola, a gente vem nesse conceito aqui. Educador e professor. Que é uma coisa que eu ouço muito falar, o educador, o não sei o que lá, eu sou educador, eu sou educadora. E aí você pensa nesse problema, o que seria o educador e o que seria o professor? Será que os dois são sinônimos? Bem, educar vem eu vou ensinar algo a alguém. E professor vem da palavra professar, dizer aquilo que ama a alguém, ou fazer aquilo que ama para alguém. Então, o educador, ele nada mais é do que um agente do sistema.
assim. Ele está ali dentro do sistema, dentro da escola, para promover, para educar o sistema que a escola está ofertando. Então nós temos aí um sistema baseado em Paulo Freire, Ana Temerovski, o Piaget, o outro lá, o Levi-Semelovic, Vygotsky e outros mais aí. Que eu falo para vocês, nenhum deles é ruim. Nenhum deles é ruim. Todos eles são muito bons. Aí já ia me jogar pela janela. Você está falando bem de Paulo Freire? Não, eu estou falando bem de Paulo Freire, porque assim, em si, o problema todo está numa única coisa, num pensamento chamado pedagogia crítico-social dos conteúdos, que foi uma ideia criada por João Carlos Libânio, lá nos anos 60, baseada naquele, entre aspas, né, no manual do terrorista lá, daquele rapaz que foi morto pela polícia, né? O Marighella, justamente. Foi baseado nesses pensamentos, aonde eu posso criticar tudo. Eu critico tudo. Eu critico até o que eu estou criticando, porque eu estou criticando de uma forma crítica errada aquela que eu deveria criticar. Ou seja, eu critico tanto sem saber, eu não sei sobre o assunto. Eu sou um professor, estou criticando o trabalho de um dentista. Eu não sou dentista, eu sou apenas um professor, mas eu estou criticando o trabalho dele. Por quê? Porque eu tenho direito de criticar. Então, esse pensamento de criticar tudo, mesmo sem saber, vai colocar o quê? Se eu sou um aluno crítico, eu sou um aluno inteligente. Se eu sou um aluno que não critico as coisas, eu observo, aprendo para depois dar a minha opinião sobre o assunto, ou até mesmo falar sobre o assunto, eu não sou um aluno inteligente, eu não sou um aluno crítico. Isso a gente vê muito nas avaliações que nós temos que mandar para os órgãos gestores, a Secretaria de Educação, a direção, escola, etc. Você coloca lá, o aluno é crítico, é um aluno crítico e que costuma fazer... Aí você coloca lá, você tem que colocar a palavra crítico. Se você não colocar a palavra crítico, significa que o aluno ele é passivo. Vamos supor assim, ele ouve, mas ele faz as coisas, mas ele não tem aquela autonomia. Então ele tem esse pensamento. Então o educador, ele é um agente disso daí. Ele vai promover dentro da escola, com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, vocês que vão casar, aí vão ter filhos que estão uns 15, 20, né, para mudar esse país, né? Vocês que já são, não sei se vocês são mães então, também, esse educador, ele vai fazer o quê? Esse educador, ele vai fazer isso. Ele vai ser um agente não de ensinar, para ensinar a ler, a escrever, a tabuada, somar, a dividir. Ele vai ensinar isso de uma forma, como se fosse uma maquiagem. Eu estou fingindo que eu estou ensinando a ler e a escrever, mas na verdade eu estou doutrinando o filho de vocês. Eu finjo, por exemplo, como eu estava conversando com o rapaz da Uber, que ele me perguntou um negócio sobre a Tarsila do Amaral, e eu estava falando para ele o seguinte: eu vou lá na aula de arte, pego um quadro da Tarsila do Amaral, coloco esse quadro da Tarsila do Amaral lá, e aí eu começo a falar que o quadro está falando, é uma crítica social, a Tarsila pintou uma crítica social sobre os negros, sobre a forma, que não sei o que lá. Como, por exemplo, aquele quadro A Negra, que mostra uma senhora que é ama de leite, que é uma ama de leite, né, que ela está lá com um dos seios para fora, né, mais puxado do que o outro. Aquele quadro, na verdade, isso eu falo por conhecer alguns descendentes da família Amaral. Conversando com alguns deles, eu falando sobre a obra, esse quadro, por exemplo, ele é uma homenagem à dona Teresa Maria Correia. Quem era Teresa Maria Correia? Teresa Maria Correia era uma, entre aspas, agregada, uma
Ela foi escrava da família, depois com o fim da escravidão ela se tornou uma agregada, e ela foi ama de leite da Tarsila do Amaral. Ela foi ama de leite da Tarsila do Amaral. Então aquele quadro é uma homenagem a ela. Ela fez, inclusive a própria Tarsila fala, ela fez aquele quadro em homenagem a ela. E esse quadro, hoje em dia, você pega os manuais de arte, esses manuais modernos de arte, você pega e você vê que eles recontaram por que ela fez aquele quadro. Você não tem isso, os próprios parentes dela falam isso, certo? Os próprios parentes dela, os descendentes delas falam isso. Então, como que a gente vê essa questão do educador? Assim, ele vai trazer aquele conteúdo não de forma real, ou que seja realmente a verdade. Ele vai trazer de uma forma a criar uma nova história, uma nova identidade sobre aquele conteúdo. Então, a educação que nós temos é essa. Ela gera por meio, porque eu consigo contar 1000 mentiras travestidas de verdade. Eu consigo transformar uma mentira em verdade, e uma verdade em mentira. Mas eu não consigo manter a mentira como verdade por muito tempo. Porque sempre vai ter aquele que vai conhecer ou vai trazer algo de diferente. Como diz aqui no livro do Trivium, sobre a linguagem. A linguagem, ela é algo tremendamente útil, não apenas por expressar palavras, ideias e pensamentos, mas também por simplesmente ela mostrar a realidade de forma a que eu posso estar falando aqui algo que seja inverídico, e a realidade mostrar algo, a justificativa contrária daquilo que eu estou falando. Por exemplo, eu estou falando aqui que essa toalha é verde. Essa toalha é verde. Essa toalha é verde. Vocês estão vendo azul, mas eu estou falando que é verde. A realidade está se mostrando por si só. Ela está se mostrando por si só. A toalha é azul, mas eu estou falando que é verde. Aquele aluno que ele já está com aquela cabeça já indo no caminho do educador, ele vai ver a toalha azul e automaticamente, é claro que ele, para não ter medo de desagradar o seu educador, que às vezes é uma pessoa muito querida, uma pessoa que ele gosta, etc., ele vai confirmar, não, eu estou vendo realmente é um verde, é um verde mais próximo do azul, mas é um verde. Ele vai chegar a esse ponto. Às vezes não porque ele está vendo realmente, mas assim, para não desagradar aquela pessoa, porque esse educador, ele é agradável, ele é um palhaço dentro da sala de aula, ele brinca com a criança, ele se veste ele vai ensinar as coisas, ele se veste, ele se transveste, ele usa fantasia, ele faz de tudo. Se precisar subir na parede para ele fazer o serviço dele, ele vai fazer. Por quê? Porque o intuito dele não é ensinar, o intuito dele é doutrinar, é acabar com aquilo que a criança traz de si a sua inocência, a sua coisa. Ele utiliza disso para destruir isso mesmo. É como se foi o influencer acadêmico. Oi? O influencer acadêmico. O influencer acadêmico, justamente. Ou, como eu costumo dizer, é o cipó azogue enrolado ao MT. Ele abraça, a pessoa, como é bom, um abraço, que carinhoso, mas vai te matando pouco a pouco. É essa que é a ciência do educador. O professor, ele já é o contrário. Ele professa. Ele mostra o conhecimento não de forma assim, eu sei isso, eu sei de tudo, pode perguntar que eu sei. Não, ele professa, mas de uma forma a amar aquilo que ele está. Ele ama aquilo que ele ensina. Ele ama a música, ele ama a literatura, ele ama a matemática, ele ama o esporte, a educação física. Eu sei que é difícil falar, mas ele ama a educação física. Então, esse é o professor. Ele professa aquilo que ele ama. E ele chama o aluno, o aprendente, o educando, ele chama o aluno não pela forma assim, eu me fantasio, eu me visto, eu faço um show para que o aluno aprenda. Ele chama a atenção do aluno pelo amor que ele tem por aquilo que ele está ensinando. Olha, minha professora de piano, minha primeira professora de piano, Dona Nina,
ainda é viva, graças a Deus. Se ela estiver vendo aí, palmas para a senhora, professora. A dona Nina, ela é uma professora que, assim, você via ela ensinando o amor que ela tinha que ela tem pela música, um amor tão profundo pela música que isso contagia. Às vezes eu chegava lá com aquela música que ela passava para eu estudar, aquele método difícil. Quem estudou piano sabe, o chimol, pegar chimol, o método chimol é complicado a primeira vez. A segunda também, né? A terceira também, né? Mas quando chega na quarta vez, ainda continua difícil também. Mas vai melhorar de algum dia. Só que assim, ela pegava com tanto amor, mostrava para mim com tanto amor, que isso me incentivava a querer aprender aquilo ali. Então, esse é o professor, ele professa por amor aquilo. Quando nós vamos fazer a nossa profissão de fé, o creio, nós professamos por amor àquela igreja. O creio, quando nós temos o creio, eu costumo pensar o seguinte: nós estamos dizendo que amamos não essa igreja que nós temos aí modernista, essa igreja que tem futuro cardeal que diz que devemos combater os dragões da tradição. Nós tem sim, é o bispo de Aparecida, né? Que eu esqueci o nome dele. Dom Orlando Brandes. Orlando Brandes. Dom Lamberto, temos que rezar muito por ele, para ele mudar a cabeça dele, né? Então, ele, quando a gente professa a fé católica, a gente está professando o amor que nós temos pela igreja, a igreja milenar, aquela igreja que começou lá no dia de Pentecostes, no primeiro Pentecostes. É esse amor que nós professamos e que nos traz aqui hoje, aqui no centro de São Paulo, para falar sobre educação. E é este amor que nós temos que trazer para a educação que queremos. Porque quando nós vemos lá um professor, que pode ser, por exemplo, o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele não era um professor diplomado, ele não tinha um diploma de professor, mas ele amava tanto o que ele sabia, que aquilo o tornou professor. Por quê? Porque ele amava o conhecimento que ele tinha e que passava para os seus alunos. O professor que esteve aqui da última vez, que esteve aqui, que eu assisti a palestra dele, a mesma coisa, certo? E muitos outros que às vezes nem chegaram a um curso de magistério ou uma faculdade de pedagogia, mas que ensinam muito melhor do que aqueles que passaram por esses cursos e, infelizmente, não se tornaram professores, se tornaram educadores, agentes do sistema. O agente do sistema, ele não vê isso aqui, ó, que o objetivo da escola é o quê? Ensinar os saberes universais. Ele não vê isso. O que ele vê dentro da escola? A escola é um ambiente de rinha. Você sabe o que é uma rinha? Já viu uma rinha? Exatamente. É um ambiente de rinha, onde eu tenho aqueles alunos que são bons e aqueles alunos que são mais ou menos, certo? Aqueles que são alunos que têm dificuldades, etc. E esses dois vão ficar numa disputa, brigando de que forma? Aquele que é bom, eu não posso deixar ele crescer, porque se eu deixar ele crescer, eu vou escancarar o erro que a escola está tendo. Então, quando eu tenho muitos alunos bons em uma escola, eu mostro a dificuldade que a escola tem. Materiais que são colocados horríveis, materiais que deseducam ao invés de educar. Por exemplo, quando eu falei lá em 2020, na primeira semana, me controla pelo tempo, tá? Que eu falei que não tem escolas, como por exemplo, escolas que eu já trabalhei, que não pode se mandar os livros para casa, porque se eu mandar o livro para casa, o pai vai ver o conteúdo e ele não vai gostar daquele conteúdo, especialmente pais que são católicos, não católicos realmente praticantes, não vão gostar daquele conteúdo, porque vai ver que são conteúdos que tiram a inocência da criança. E o que vai acontecer? Eles vão lá reclamar com a escola. Então, fala, deixa aqui que é para não levar, porque pode ser que o aluno esqueça, ou que o aluno perca, então deixa aqui para ele não levar peso, etc. Aí fala, mas você quer ver o livro? Passa na secretaria, tem um exemplar igualzinho do livro que está lá na sala. Não, pai.
vai lá na sala e fala, eu quero ver o material com o nome do meu filho. O nome do meu filho. Aí pega lá o livro, vê lá o que está lá dentro. Certo? Livro, por exemplo, de ciências, eu faço isso. Eu sei que é erro, estou aqui confessando publicamente, é um erro fazer isso. Mas eu não uso os livros de ciências que a escola me coloca, porque tem muita coisa errada, e até mesmo nos dicionários. Eu queria saber o que foi que deu a ideia de colocar no dicionário o desenho do corpo humano lá e colocar exatamente muitas coisas que não deveriam colocar num dicionário que a gente vai usar não só com adolescentes ou com pessoas do ensino fundamental 2 e do ensino médio, mas colocar no dicionário que vai usar com criança e colocar as partes lá do sistema excretor, do sistema reprodutor. Para que isso eu vou colocar no dicionário? Isso é do governo. Oi? Isso é do lado do governo. Não, é colocado em todos os dicionários, inclusive o que vende nas livrarias. Você pode procurar que você pode ver. Então, essas coisas são o quê? Colocadas justamente para o quê? Como um suporte para esse pessoal aqui, ó, que é o agente do sistema. Ah, mas está trazendo, é para informação, é para que o aluno aprenda. Tudo bem, a gente não quer dizer que o aluno não vai aprender aquilo, mas existe uma certa hora para ele aprender aquilo e com uma certa pessoa. Eu já levei, quando eu comecei inclusive a lecionar, eu levei advertência, certo? Por não querer ensinar para o aluno determinadas coisas. Por que eu levei? Porque eu falei, isso é obrigação do pai, não é obrigação do professor. Eu não vou falar para uma criança, eu vou ensinar uma coisa para uma menina que não, eu não sou mãe da menina para ensinar aquilo. Eu não sou pai do menino para ensinar aquilo. Então, isso não é obrigação minha, é obrigação dos pais. Ah, mas você é professor. Não é porque eu sou professor. Eu sou professor para ensinar o quê? Os saberes universais. Não é ensinar as coisas que ensinaram na Universal, não, tá? É os saberes universais. O que são eles? A língua do país, uma língua estrangeira, a matemática, a história, a geografia, as ciências físicas, as ciências biológicas, as ciências químicas, as artes e o desporto, que são os esportes. Isso é que eu tenho que ensinar na escola. O professor ele tem que ensinar isso, ponto e basta. Qualquer outra coisa fora isso é obrigação da família. Já dizia aquele pensador Emile Durkheim. Ele dizia o seguinte, que o mundo é regido por 3 grandes instituições: família, escola e igreja. A família vai ensinar os valores, a obrigação da família é ensinar os valores morais, os valores propriamente que são da família, etc. A igreja ensinar os valores espirituais, desenvolver o espírito da pessoa, como diz a educação clássica. Educar a igreja, a família, junto com a escola, vai educar essa criança para as virtudes, para desenvolver suas virtudes. Afinal de contas, como diz o meu pároco, o padre Renato, ele diz a seguinte frase, que é a cereja do bolo da nossa exploração de hoje. O que eu estou fazendo para me salvar, eu estou fazendo para me condenar. Se eu estou aprendendo tudo isso aqui, e isso aqui está me ajudando a minha escada de salvação, a desenvolver as virtudes, para que eu seja um ser humano melhor, um ser humano. Eu sou um advogado, eu pego, por exemplo, muito como exemplo, o pai do Dr. Plínio. O pai do Dr. Plínio, ele era um advogado, e uma das histórias que o Dr. Plínio conta, contava, então contava, era que o pai dele já estava a compra feita em casa, tudo etc, já estava tudo em dia, e ele estava na janela, vendo assim ali no Campos Elíseos, onde eles moravam, acho que é Campos Elíseos ali, eu não lembro agora, estava ali vendo e passou uma pessoa bexiguenta, né? Bexiguenta, vocês sabem o que é bexiga, né? Aquela, qual é que é o nome dela? Oi? Não, é aquela doença que dá umas bolinhas, parece umas bexigas, né? Então, o pessoal desse jeito passou pedindo uma esmola. E ele enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda, que era de ouro, se não me engano, alguma coisa assim, e jogou para a pessoa. Aí ele falou assim, agora nós estamos oficialmente sem dinheiro, sem nada.
E um dia depois, olha o que é confiar na providência divina. Ele deu para a pessoa que estava com a bexiga aquele dinheiro para ajudar na alimentação dela. E 2 semanas depois apareceu um caso para ele no escritório dele de advocacia que trouxe para ele muito mais do que aquela moeda valia para ele. Veja aí o que é confiar na providência divina, o que é o amor. E isso não vem de uma educação baseada no quê? Nesse projeto de destruir os valores da família, os valores cristãos em si, num projeto, que eu detesto usar essa expressão, que projeto parece que é algo que se faz no interior da responsabilidade, mas um plano que é muito maior do que simplesmente te educar para a pessoa só para ter uma vida com bem regalada, com conforto, etc. Mas sim uma vida, certo? Uma vida que ela está sendo criada e mantida para desenvolver as virtudes e levar essa pessoa ao céu, a ser um santo, uma santa, etc. Então, é esse o objetivo da educação clássica, essa educação que começou lá na época de Aristóteles. Eu não vou falar Sócrates, porque Sócrates ele não era sofista, ele era socrático, por causa que era Sócrates, né? Ele era socrático, não sofista. A diferença é assim, Sócrates, ele não cobrava para ensinar. Os sofistas já cobram. Então todos os nossos professores somos sofistas, né? É porque senão a gente morria de fome. A gente morre de fome se a gente não cobrar, né? Então, mas voltando aqui ao assunto, os sofistas, dos sofistas até a Revolução Francesa, que é o que vai ter a mudança, a gente tem uma educação que é voltada para as virtudes. Então, eu educo o meu filho, a minha filha, eu educo o meu marido, a esposa, porque a esposa educa o marido também, viu, senhor? Eu vou dar de presente para vocês de casamento um coletivo de marido, tá? Então, e o marido também educa a sua esposa também, os dois se educam e educam a sua prole, certo? A sua prole. Isso, até mesmo o artista, eu falo isso também temos aqui o artista aqui presente também, eu tenho uma carinha um pouquinho de artista, educa também o seu público. Então, a educação está ali, só que a gente tem que educar com o quê? Com o objetivo das virtudes. Então, educar não para ter uma boa situação financeira, etc., mas educar para a pessoa ser algo melhor. E isso só consegue fazer quem professa por amor aquilo que sabe, não em virtude. Eu vejo meus colegas, eu vou fazer um doutorado porque eu quero ganhar mais dinheiro. Olha, eu apresento o diploma de doutor, eu vou ganhar 5 vezes mais do que eu estou ganhando hoje. Aí a pessoa faz um cursinho de doutorado de 3 meses, apresenta um trabalho que nem foi ela que fez e ganha o doutorado. Mas ela realmente aprende, sabe aquilo que ela está vendo, não sabe. Se você parar 5 minutos para debater com ela sobre um assunto que ela é doutora, ela não sabe, ela não tem argumento. Eu lembro muito bem de um debate que teve com uma mesa redonda que teve, chefiada pela Miriam Leitão, em que estava presente o professor Olavo de Carvalho. E ele falou um assunto, e aí a Miriam Leitão contra-argumentou, e ele replicou o contra-argumento dela, ela contra-argumentou a réplica dele, ele replicou e contra-argumentou a réplica dela. E aí chegou um momento que ela não tinha mais argumentos. Aí ela falou assim, eu entendo o que o senhor está falando, mas eu não concordo. E aí simplesmente ele coroou essa fala dela com a seguinte expressão: ninguém é obrigado a concordar com a verdade. Acabou. É exatamente o que acontece com essas pessoas. Elas não estão professando por amor aquilo que elas estão indo aprender, elas querem o quê? O material. Então a educação dos sofistas, até a Revolução Francesa, tudo, artes, etc., mesmo com o Renascimento, ela tem como intuito o quê? Desenvolver o ser humano para as virtudes. Para as virtudes. Tudo que você vê da educação vai ter esse princípio. Você pega, por exemplo, aquele livro que eu falo que todo professor deve ler.
aquele livro, pelo menos uma vez na vida, De Magistro de Santo Agostinho. É a maior prova que um professor tem que ser para o seu aluno, certo? Outra coisa também que a gente vê nesse momento é que na Revolução Francesa isso deixa de ser o objetivo da educação e passa a ser o ter. Eu vou me educar para ter um bom carro, um bom isso, um bom aquilo, e vou deixar aquilo que vem depois para depois, e vem depois. E às vezes nem consigo chegar nesse depois. Então aí você vai ter essa dicotomia, essa briga, o aprender para ser e o aprender para ter. Antes da Revolução Francesa, o aprender para ser. Ser o quê? Ser um ser humano melhor, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa que, mesmo que eu não sou um doutor, um médico, um cientista, eu sou apenas um simples alfaiate, mas eu sou o alfaiate. Eu visto o meu cliente, quando eu olho para o meu cliente e falo, olha só que beleza, como é ver o meu cliente, olha, o meu cliente está bonito, ele está vestindo uma roupa que eu fiz, olha que roupa bela, porque foi eu que fiz, eu posso falar isso, porque foi eu que fiz, certo, aquela roupa. Meu pai, por exemplo, era cozinheiro, meu pai ele ficava hiper feliz quando alguém falava assim, nossa, essa comida está deliciosa. Por quê? Porque ele fez aquilo ali com amor, com carinho. Tudo bem, ele trabalhava, né? Ele tinha que ganhar o dinheiro com aquilo ali, mas ele não fazia pelo dinheiro, ele fazia pelo amor que ele tinha aquilo ali, certo? Pelo amor que ele tinha aquilo ali. Então, como eu falo, hoje nós temos o aprender para ter. Eu vou ser um chefe de cozinha, lá no Masterchef, não porque eu quero ver meu cliente saboreando uma boa comida e se deliciando com isso, lembrando às vezes de um prato que ele comeu há muitos anos, quando ele era criança, etc. Não, eu vou fazer porque eu vou vender esse prato caríssimo, porque eu sou um chefe renomado, vou ter um restaurante caríssimo. Não é esse o objetivo da educação, de você aprender. O objetivo seu de aprender é para você ser um ser humano melhor, você ver se realizado no regozijo, na alegria do seu cliente, do seu aluno, do seu ouvinte, do seu público, enfim, das pessoas que estão em sua volta. É como dizia meu pai, eu não pude estudar meu pai queria que eu fosse mordomo, aliás, né? Eu não pude estudar para ser um mordomo, não pude estudar para ser uma pessoa, mas eu vou fazer você ser aquilo que você quer ser. Por quê? Porque você ama aquilo, você tem que amar aquilo que você faz. E quando eu ver você realizado, eu vou me realizar também. Ou seja, a realização do meu pai fui eu. E eu, às vezes quando eu faço alguma coisa certa, ou quando eu faço alguma coisa boa, eu lembro muito dos conselhos que ele me dava. Como, por exemplo, eu não sou pai ainda, biologicamente eu não sou pai, mas já tenho muitos filhos, eles são os meus alunos. E uma das coisas que ele falava, o que você não quer que seu filho aprenda, não ensine para o filho do outro. Acabou. Isso também é uma lição que nenhum professor me deu. Ele me falou isso uma vez até hoje, 25 anos depois que eu comecei o magistério. 28 anos depois, quando eu comecei o magistério, eu tenho até hoje. Agradeço ao meu pai, minha mãe também, em primeiro lugar, que sempre me apoiou, especialmente quando meu pai me expulsou de casa porque eu quis ser professor. Você vê que o meu pai não era muito. Meu pai, para convencer meu pai, só 4 anos depois de magistério, 4 anos depois de magistério. Mas mesmo assim, meu pai, ele falava assim, olha, isso aqui é um homem de verdade, porque eu era contra, ele queria isso, e ele venceu, ele conseguiu me convencer de que ele queria isso, de que ele queria ser professor, e hoje ele é professor. Meu pai conviveu comigo como professor apenas por um ano, que ele morreu no ano seguinte, depois que eu me formei, e hoje eu vejo a falta que ele faz, e vejo o quanto ele me ajuda a educar os meus alunos, os meus filhos. Um exemplo de um bom pai. Essa educação de um professor, professar por amor aquilo que ele sabe, que ele aprendeu. Não professar por dinheiro. Às vezes o professor ganha mal mesmo, ele ganha muito mais, mas ele faz aquilo por amor, ele ama aquilo que ele faz. E não é um amor falso, não, é um amor verdadeiro, porque para levar mordida de aluno,
Mordida de aluno, já está cicatrizado já. Vai levar mordida de aluno aos 25 anos de profissão e simplesmente sorrir e continuar dando aula é amar aquilo que faz. Eu amar aquilo que faz. E eu realmente, eu amo ser professor. Amei jamais, mas ainda amo hoje e gosto muito. Por isso que eu criei o Educandário de Santos, que é a minha escola na internet. Criei a Semana de Formação para Pais e estamos aí há 2 anos com o canal, e o canal é muito bom, graças a Deus. Agradeço aqui a presença de vocês, muito obrigado por ter ouvido essa pessoa falar aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode? Mas você é professor e também sou pedagogo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre reclamei com os professores. Como vai ser, que agora em 2005 a escola vai ser integral? O que vai virar? Não vai ser integral, vai ser doutrinação o tempo todo. E quem vai ser contra tudo isso? Está na lei. Mas como é que a gente vai virar para conseguir? Faço minhas palavras daquele poeta, Deus nos acuda. Nem todos os municípios têm condição em 2025 de se tornar escola integral. Ferraz, por exemplo, tentou entre 2009 e 2013, certo? 2013. Ferraz não conseguiu manter uma educação de ensino integral, por quê? Porque não tinha estrutura. Então, tem muitos municípios que não vão aderir a isso e já se sabe que não vai ter. Os municípios grandes como São Paulo, que já vem com pré-histórico disso. Só que o problema não está propriamente na escola, está na formação dos professores que estão lá, certo? A própria formação como da PUC, se você pegar o curso de pedagogia da PUC, primeiro não tem lugar nada católico e nada de educação ali dentro também, né? De outras escolas também você vê a formação de escolas católicas, como nós vemos aí vários projetos, excelente, só que todas essas escolas, elas vão chegar um tempo que vão cair na clandestinidade, porque existe uma coisa chamada BNCC, que eu falo, se o inferno tiver uma constituição, ela se chama BNCC, tá? BNCC. Eu acho que nem o capeta gosta de saber, desculpa falar a expressão aqui, mas é verdade, porque aquilo ali é verdadeiramente uma sacramentação da doutrinação, certo? Você não pode, por exemplo, falar, expressar-se, por exemplo, com qualquer coisa que alguém fale, mas eu não gostei disso. Aí você já está indo contra a BNCC, certo? Essa base nacional comum curricular. O que vai acontecer? O que aconteceu com os parâmetros curriculares nacionais? A escola pública, ela vai nivelar todos os alunos por baixo. A escola particular, aquelas que são de bom nome, que ainda não estão sob a influência do Soros, ou também do Lehmann, elas vão começar a sair. Só que mesmo assim vai ter o quê? Vai ter aquelas imposições que vai tirar ela daquela coisa de sair. A solução, a priori, é o homeschooling. Porém, o homeschooling católico. E a segunda solução é as escolas verdadeiramente católicas. Certo? Verdadeiramente católicas. Eu estou a partir de janeiro, eu vou estar já fazendo isso como um trabalho mesmo, porque eu pretendo, dentro de alguns anos, que a perseguição é muito grande na educação pública de professores que têm essa visão que eu tenho. Gente perseguindo porque eu alfabetizo usando cartilha, etc. E dá certo, eu alfabetizo uma sala inteira. Mas tem pessoas que falam assim, não, você tem que usar as fases da escrita. Qual fase de escrita que o seu aluno está? Meu aluno está lendo e escrevendo. Dá um texto, ele lê, interpreta o texto, bonitinho. Mas qual fase de escrita que ele está? Aí você fala, você não está entendendo? Ele já está lendo e escrevendo, você não está vendo? Não, eles querem saber qual é a fase da escrita. E aí vem isso daqui também, ó. Porque se você está falando o mesmo jargão deles, significa que você está igualando a eles. Estou falando, ele está lendo e escrevendo, mas eu quero saber que fase da escrita ele está. Se ele está lendo e escrevendo, qual é a fase da escrita que ele está? Ele está alfabeto. Eu falei, então,
Você está dizendo que está alfabético. Então, se você sabe, por que você está perguntando para ele? Então, esses os pensamentos. Só que as pessoas dessa educação aqui, que nós temos, elas não pensam nisso. Elas pensam o quê? Eu quero assim. Eu estou falando assim, você tem que falar dessa mesma forma que eu. Ou seja, você acaba tendo que entrar no sistema para concordar com eles. E aí aquela pessoa que ela entra, mas ela fica sempre na defensiva, que é o meu caso, que é o caso de professores que já têm uma certa experiência, que já veio daquela época das décadas de 70, etc., e que voltaram a trabalhar por motivos N, tem o quê? Tem aquela resistência. Então, eles começam a cada vez mais a empurrar, a tentar expurgar. Eu já recebi convite para me aposentar, para ir para a direção de escola. Eu já tenho 25 anos de escola, então eu posso me aposentar. Mas, infelizmente, eu não quero, né? Para eles, infelizmente. Quando eu mudo dessa forma, eu modifico o meu pensar. Então, se eu entrar nessa de, vou ter que aprender, saber o que é isso, o que é aquilo, eu vou mudar o meu pensar. E aí eu vou entender, eu vou querer fazer igual a eles. E aí esse é o problema. Então, esse é o problema. Então, não é o erro, não está na escola, sim nos profissionais que a escola tem lá. Esses profissionais, eles são agentes do sistema. Né? Eles são agentes do sistema. Viva! Eles são agentes do sistema. Até o celular ali é um agente do sistema. Né? Então, eles são agentes do sistema. E sendo agentes desse sistema, eles vão querer colocar tudo na sua mão. Desde uma simples pintura que o professor mostra para o aluno, né? Por exemplo, mostra um quadro que eu acho da Tarsila, né? Ou um quadro bonito, um quadro diferente qualquer. Eles vão querer colocar o quê? Todos aqueles conceitos, destruir aquilo que a criança pensa. Nos próprios desenhos que a criança assiste, tem escolas, por exemplo, que passam desenhos como, por exemplo, para o aluno assistir na sala e quer discutir, em vez de discutir como é que faz uma prova real, coloca lá um desenho do Clarencio Otimista, depois assistam esse desenho para vocês saberem do que eu estou falando, e querem discutir o preconceito social daquele desenho, porque o Clarencio é uma criança que diferente, que tem como amigo uma criança que tem Clarencio Otimista, que tem como traços homossexuais, tem traços homossexuais. A mãe desse rapazinho, ela é casada com uma pessoa que não faz, aliás, ela é agitada, a mãe do Clarencio, com um homem que não faz nada na vida, a não ser comer, certo? E assistir televisão. E a mãe do colega dele, o melhor amigo dele, ela é agitada. A mãe é um homossexual também. Ela é um homem transgênico, né? Que na minha época se chamava. Não, tinha outro nome que falava, mas agora esqueci, fugiu agora da cabeça. Transformista? Oi? Não era transformista, não, era uma coisa diferente, depois eu lembro. O preconceito, tá? Por que as pessoas têm preconceito nesse tipo? Porque esse desenho foi tirado do Cartoon Network. Por que as pessoas têm preconceito na mãe do Clarencio? Só porque ela é homossexual, ela acha que ela é um homem, não é misógino, não é transjógeno, não é. É quase isso. Andrógeno, é isso, andrógeno. É porque ela é andrógeno? Por que tem isso? Você falou, eu estou imaginando um desenho, imagina uma criança pequena para entender tudo isso. Eu querendo entender, imagina uma criança. Então, aí começa a colocar isso na cabeça da criança. Coloca, isso aqui é preconceito, isso daqui não sei o que lá, não sei o que lá. Começa a colocar isso na cabeça da criança. Professores que vão, às vezes, travestidos de travesti para falar sobre isso. Então, são casos que a gente vê dentro da escola que é realmente uma doutrinação e não é o próprio sistema. O sistema está ali, você pode pular ele, ou você pode cortar ele, mas
própria pessoa que está ali na frente, ela já está assim, porque ela se deixou mudar o seu pensamento, justamente para não ter problemas. Isso, né? E aquelas pessoas que não têm, elas são sempre colocadas de lado até elas serem expurgadas do sistema. Certo? Pode fazer pergunta? Sim. Ok. Então, é isso, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Terminamos hoje por aqui, então muito obrigado. Agradeço aí por vocês que me ouvirem esse chato aqui falar. Tá bom? E precisando de alguma coisa, eu quero deixar com vocês também que eu tenho o cartão do meu canal de música. Tem o cartão do meu canal de música e os meus contatos que vão ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus. Salve Maria! Salve Maria!